Parou! Parou! Você tá louco? Porque a segunda temporada de Round 6 chegou nessa virada de ano na Netflix e olha, gente, sucesso total, tá? Porque o hype já era esperado, foram milhões de visualizações até agora, já é uma das séries mais assistidas da plataforma, ficando no top 10 da semana durante dias. Só que, vamos lá, né? A gente tem que admitir algumas coisas aqui e uma delas é de que essa temporada não tinha a menor necessidade de acontecer. E isso não é uma opinião só minha não, tá? São palavras do próprio criador da série. Segundo o Hyung Dang-hyuk, não estava nos seus planos desenvolver uma sequência para Round 6, mas a popularidade inesperada que a produção alcançou tornou quase que inevitável uma continuação. E o resultado foi que a série recebeu mais 2 temporadas. Trocando em miúdos, né, gente? Deu grana. Se deu grana, se tem potencial financeiro, a regra do mercado é claro, e os caras vão investir o máximo possível e tentar expandir esse produto ao máximo, suplementando ali qualquer tipo de esforço criativo no processo. E isso é tanto uma verdade que a série retornou não somente com uma, mas 2 temporadas fechadas e a promessa de um universo expandido que levará os jogos potencialmente a outras partes do mundo. Tá, Thiago, tá bom. Você tá dizendo então que a segunda temporada de Round 6 é ruim e ela só aconteceu porque deu muito dinheiro, né? Não, gente, não, longe disso, tá? Eu admito, inclusive, que tanto o criador como a produção como um todo tem ali todos os méritos de ter espremido um suco ainda de uma fruta que tinha sido consumida basicamente até o caroço. A segunda temporada de Round 6 trouxe novos personagens igualmente carismáticos, tá? Vilões muito melhor explorados, novos jogos de vida e morte e reforça aquela crítica social sobre uma sociedade que se vê afligida pela busca incessante de lucro e riquezas, colocando a ambição acima do próprio bem-estar individual e do coletivo. Além, é claro, de um pequeno cutucãozinho sobre a prática desafortunada de jogos de azar. Então, sim, eu gostei bastante dessa segunda temporada, mas a gente tem que admitir que em alguns momentos ali o roteiro força uma barra forte para que toda aquela narrativa funcione. Então, nesse vídeo, eu convido você aqui para a gente fazer uma análise bem sincera dos pontos positivos e negativos dessa segunda temporada de Round 6. Vamos lá. E para começar, gente, eu quero partir do ponto central, né? Daquele cara que é o fio condutor de toda a trama, que é o nosso protagonista, o Ji-han, que, assim, fez totalmente um plot twist carpado e o personagem acabou se transformando em outra coisa, cara. Ele começou ali como um jogador fracassado que explorava a mãe, coitado, uma idosa, uma velhinha, morando nos subúrbios de Seul, e o cara terminou ali como uma mente estratégica, justiceiro social milionário, disposto a colocar tudo que ele ganhou em risco para poder atingir seus objetivos. E o cara tá tão obcecado que ele colocou de lado basicamente todas as suas motivações primárias, inclusive conseguir aquela grana para poder viajar para os Estados Unidos e ficar junto da sua filha, porque vamos lembrar, gente, o que motivou o Ji-han a entrar nos jogos foi justamente isso, né? Ele perde a mãe, tá ali totalmente endividado, desolado, ele perde a filha porque a mãe viaja, né, com a sua nova família, vai morar no exterior e o cara se vê completamente sozinho, desamparado, e a única chance dele, a única esperança é se agarrar àquele prêmio para conseguir estar com a filha de novo. Então ele consegue esse objetivo e no final acaba dando as costas a tudo isso. E o que essa nova temporada deixa claro, né, o que ela tenta fazer já no seu início, nós temos 2 episódios iniciais ali que são só uma contextualização para iniciar os novos jogos, é que o Ji-han passou por uma situação tão traumática, né? Ele ficou tão traumatizado, ele foi tão afetado por tudo que ele passou nos jogos anteriores, que o cara simplesmente se transformou ali num altruísta, né? Ele chegou ao nível máximo do pensamento do bem-estar humano e ele está realmente disposto a colocar o prêmio que ele ganhou, né, de lado. Ele vai investir tudo, ele vai abandonar a ideia de ficar com a filha, de ficar bem, de ter uma nova vida. Ele coloca tudo isso de lado, né? Ele dá completamente um 360 na sua personalidade para poder entrar, né, embarcar
nesse objetivo de acabar com os jogos de vez. E assim, gente, talvez algumas pessoas digam que, olha, Thiago, na verdade isso não é uma mudança drástica, tá? É isso que faz o protagonista ser tão especial, porque o cara passou por uma experiência traumática e isso abriu os olhos dele e mostrou que por mais que as pessoas estejam em dificuldade, né, que por mais que você esteja nesse mundo movido pela ambição e pelo dinheiro, nada é capaz de pagar o valor da sua moral, né, que o seu caráter jamais estará à venda. Cara, é um discurso muito bonito, só que, assim, desumaniza demais o personagem. Coloca ele numa situação completamente longe, né? Muito acima daquilo que ele inicialmente era. Pra mim, sinceramente, fica muito forçado aceitar essa ideia, mas a gente tem que partir disso, senão a série não faz o menor sentido, ela não funciona, o personagem não tem nenhuma adesão. Na minha cabeça, faz muito mais sentido imaginar que o Jinhan saiu dos jogos anteriores completamente maluco, completamente totó das ideias, traumatizado e ficou obcecado com os jogos de alguma maneira. Agora, um personagem que esse sim teve um arco evolutivo muito mais plausível, muito mais aceitável e bem construído é o detetive, o irmão caçula do líder dos jogos. Eu gostei muito da maneira como ele foi desenvolvido, né? Você percebe que ele também passou por um grande choque de saber que o irmão estava por trás de todo aquele esquema monstruoso criado ali. Ninguém acredita nele, você percebe que naquele gap de tempo o cara teve que se reabilitar, né? Ele ficou ferido, teve que voltar ali para as funções policiais dele, ninguém acreditou nele, passou por um processo na corregedoria, está sendo taxado de maluco. Então a vida do cara realmente ficou de ponta cabeça e ainda assim ele continuou a busca por conta própria e sempre vivendo aquele drama, aquela pressão de tentar desvendar por conta própria, né, mas sem colocar em risco a identidade do irmão, né? Ainda assim sendo fiel à memória do irmão. E o ator que faz o detetive é muito bom porque ele passa essa pegada de que o personagem está realmente fragilizado emocionalmente, né? Que o choque de saber que o irmão que ele admirava, que ele tanto gostava, é o cabeça por trás de tudo aquilo ali, machucou e machuca bastante ele ainda. Agora, não tem jeito, né? Falando dele, o personagem que brilhou nessa temporada foi o líder, o jogador 001, né? E assim, vamos deixar claro, a regra em Round 6 é clara: nunca confiar no jogador 001, né? Sempre é um pilantra, sempre é um picareta. Dessa vez é o líder infiltrado ali, por algumas razões que a gente vai falar já já, mas que o cara brilhou, né? Que ator, assim, que pegada fantástica, que ideia muito bacana de colocar o líder dentro dos jogos, manipulando, testando, levando aquela disputa moral que ele tem com o Jihan até as últimas consequências. Então foi muito legal ver esse personagem em jogo agora tendo mais destaque e essa aura de mistério em torno dele, né? A gente fica recebendo algumas pequenas migalhas sobre o seu passado. A gente sabe que ele foi um jogador que ganhou os jogos e depois se transformou no líder, né? No grande coordenador daquelas apostas internacionais com grandes investidores ali, aqueles magnatas mascarados. Como é que o cara chegou até ali? O que aconteceu? Então a série ela vai te entregando pequenos pontos, pequenas informações o tempo inteiro. A gente já descobriu que ele é um ex-militar, né, super condecorado, super graduado, que perdeu a esposa, que estava grávida de um filho. Então isso mexeu com a cabeça dele também, tanto é que ele até chora, né, falando sobre isso, quando ele meio que inventa uma história ali para convencer os outros jogadores. Então a trama ela vai te entregando esses pequenos detalhes, mas ainda assim mantendo todo aquele mistério, e faz isso de uma maneira muito orgânica, tá? Me irrita um pouco em algumas séries aquela muleta narrativa meio tipo o João Kleber, sabe? Lembra lá do programa do João Kleber? Que ele ficava, para! Para tudo aí! Pois é, né? O tempo todo os caras diziam, olha, a gente vai te contar aqui, vai te revelar agora, a grande verdade é que...
e aí aconteceu alguma coisa e a série enchia a linguiça mais 2, 3 episódios para depois voltar lá naquele mistério de novo. Eu acho isso, sinceramente, um recurso narrativo muito cretino para segurar a sua audiência, tá? E eu fico feliz de ver que Round 6 não cedeu a esse tipo de coisa. E o líder topou entrar nisso tudo justamente pela disputa, né? Pelo conflito pessoal dele com o Jihan. Porque estão acontecendo 2 jogos nessa temporada. Tem os jogos maiores, né? Dentro lá da ilha, lá no Round 6. E tem o jogo em dupla ali, tem a rivalidade entre o líder e o Jihan. Eles se encontram ali dentro do carro. Na verdade, né, quando o Jihan consegue ter acesso a ele, eles têm um diálogo ali através daquele radinho, daquele porquinho, e fica claro de que um é a antítese do outro, né? Enquanto o Jihan acredita que existe sim o bem dentro do ser humano, de que as pessoas, mesmo sob situações de pressão e desespero, elas ainda assim podem manifestar algum tipo de coletividade, né? Elas podem se ajudar, ainda pode rolar algum tipo de fraternidade. O líder não. O líder, ele é um cara que ele acredita que, olha, a humanidade não presta, cada um no final só vai querer saber de si mesmo, não tem essa coisa de altruísmo, de justiça social, isso tudo é hipocrisia, isso tudo é balela, e cada um só quer saber de si, né? Então um é realmente a antítese do outro, e eles entram nessa disputa entre eles particular, que sim, tem muito a ver com ego, mas também tem muito a ver com essas convicções, né? Mostrando realmente que um é o oposto do outro. Inclusive, essa dinâmica ficou tão boa que me lembrou, até para quem assistiu o anime ou leu ao mangá, tem ali uma vibe meio L versus Kira lá do Death Note, né? Quem assistiu aí, quem conhece a história, sabe do que eu tô falando. E por falar em vilões, cara, eu não posso deixar de mencionar o Recrutador. O cara foi basicamente o núcleo dos 2 episódios iniciais. E olha, que fantástico, né? Pegaram um personagem que era só um coadjuvante ali, muito rápido da temporada anterior, e deram todo um destaque para ele e funcionou muito bem. E de novo, né? Aqui a série mostra a sua capacidade de construir bons personagens, porque a gente não precisa saber o nome do recrutador, não precisa saber exatamente a sua origem, né? O que realmente move ali as suas motivações, mas tá tudo ali, cara. A gente entende que por trás daquela fachada de um cara elegante, né, charmoso, educado, sempre com um sorriso no rosto, se esconde um psicopata loucaço. Inclusive, ele proporcionou pra gente talvez uma das cenas mais tensas de toda a série, de todas as 2 temporadas, que foi aquela cena lá da roleta russa, ele com o Jihan completamente tenso, né? Você fica sentado na cadeira ali, agarrado, tentando ver o que vai acontecer. E no fim a gente entende por que o recrutador é tão bom naquilo que ele faz. Por que ele recruta jogadores tão bem? Porque no fundo ele também é um jogador, né? Aquela coisa das apostas, das brincadeiras ali, da maneira como ele enxerga o mundo através de regras, né, de controle, ele também é um jogador. Porém, a visão dele sobre as outras pessoas é que todo mundo é um lixo. Que ele conseguiu chegar numa situação que ele comeu o pão que o diabo amassou, mas conseguiu chegar numa situação por méritos próprios, né? Tem a questão da meritocracia ali, e todo mundo que tá ferrado, que não conseguiu chegar até onde ele chegou, já que ele passou também por muitas dificuldades, essas pessoas são uns lixos e elas merecem realmente passar por tudo aquilo ali, e a única chance que elas têm é conseguir de alguma maneira vencer na vida através de jogos, através da sorte. Então ele enxerga as pessoas dessa maneira e é o que leva ele até aquele final ali, né? Porque tá o Jihan mostrando para ele que não é bem assim, né? Aquele velho papo altruísta ali, bom moço, né? Esperança na humanidade, no coração do homem que o Jihan tem, e o recrutador fica, não, cara, não é isso. E no final, né? O cara é tão jogador que ele prefere morrer para, entre aspas, né, ganhar na sua opinião, porque ele sabe que se no final ele admitir
para o Jihan que ele estava errado, ele vai, entre aspas, perder. Então ele prefere, segundo a visão deturpada de mundo que ele tem, ele prefere morrer para vencer. Olha que loucura, né? Que personagem muito bem construído. Sobre os jogos, a série continua fazendo um trabalho criativo muito bom. Eles retornaram ali com o Batatinha Frita 1, 2, 3, que é legal, porque acabou se tornando uma identidade visual, né? Já é um dos jogos que faz parte da marca, da identidade da própria série, a coisa lá da boneca. Então, meio que virou um símbolo. Então, trazer Batatinha Frita 1, 2, 3 de volta, eu acho que é uma assinatura bem legal de toda a história. Depois a gente teve aquela gincana lá das 6 pernas, daquele circuito, onde eles fazem vários jogos, várias brincadeiras, que por mais que seja uma coisa muito da cultura da infância coreana, aquilo ali funciona para o mundo todo, né? Todo mundo, todos os países, todas as cidades, todo mundo tem ali um grupo de brincadeiras que marcaram a nossa infância de maneira coletiva. Se fosse aqui no Brasil, talvez, sei lá, tivesse a prova da, vamos ver, bolinha de gude, empinar pipa, peão, né, que tinha nessa também, tazo. O que mais que a gente pode pensar? Deixa nos comentários que outras brincadeiras vocês acham que funcionaria se o Round 6 fosse aqui no Brasil. E aí depois a gente tem aquele jogo ali do carrossel com as portas que eles precisam entrar. E cara, assim, como esse jogo é não somente uma coisa de vida e morte, mas ele é um experimento social também. Porque, vejam, eles vieram nos jogos anteriores trabalhando, né, com essa coisa da coletividade. Você tem lá no Batatinha Frita 1, 2, 3 o Jihan fazendo todo mundo trabalhar em equipe, né, liderando as pessoas ali para que o máximo delas sobrevivesse. Acaba dando certo, muita gente sobrevive àquela prova inicial. Depois tem essa prova dos jogos ali, que você vê que também precisa de ter uma harmonia, as pessoas precisam jogar em equipe, e aí você chega no terceiro jogo que quebra tudo isso, que você começa tentando manter ali alguns grupos, depois trios, duplas, e no final é cada um por si. Então é um jogo realmente para desconstruir aquele senso de grupo, amizade, de coletividade que foi formado até ali. Né? Então o jogo também é um experimento social muito cruel. E uma outra novidade que a série trouxe nessa temporada também foram aquelas votações entre os jogos, para ver se as pessoas querem continuar ou não. E é aqui, né, são nesses momentos que a série se demora na questão da crítica social, que já estava presente lá na temporada anterior, né, e aqui eles retornam, que é essa coisa das pessoas estarem sempre pensando em obter alguma vantagem, né? Principalmente as pessoas que são viciadas em jogos, as pessoas que são movidas pelo dinheiro, pelo lucro. Então traz ali alguns personagens que são bem estereotipados. Você tem o velho ambicioso, né? Ganancioso, mesquinho, que não liga para nada nem para ninguém, ele só quer ganhar o dele. Você tem também os jovens assim mais impetuosos, né, que acham que são invencíveis, que vale a pena se arriscar, que não tem medo de nada, né, eles são completamente imprudentes. Você tem os jogadores realmente que têm aquela obsessão, né, aquela coisa de que mas se eu cheguei até aqui é porque hoje eu estou num dia de sorte, eu estou numa maré de sorte, né? Pô, se eu me arrisquei até aqui, vale me arriscar mais um pouquinho. Né? Pô, se eu já ganhei até aqui, eu acho que na próxima, né, se eu jogar mais uma só, eu acho que eu venço. Então, de mais uma aqui, mais uma ali, quando você vê, o cara já se arriscou bastante. Quanto mais ele ganha, mais o jogo seduz para que ele continue. Então, sim, tem toda essa metáfora envolvendo jogos de azar, né, e que isso é uma coisa que está sendo discutida muito aqui no Brasil, mas no mundo todo, principalmente agora com o advento das casas de apostas eletrônicas, dos joguinhos, né, jogo do tigrinho. Isso tudo é um fenômeno mundial. Mas a série ela trabalha um pouco disso, trabalha um pouco sobre essa questão de uma sociedade realmente movida pelo lucro, né, pela vitória
fácil, entre aspas, o tempo inteiro. Então, eu gostei bastante de como essas votações ali, como a dinâmica das votações aconteceu. E ainda falando sobre novidades, nessa temporada a gente viu também um pouquinho do ponto de vista da equipe, né, da produção dos jogos, através ali do que aconteceu com aquela soldado, uma dos soldados ali, que é aquela norte-coreana que é contratada lá, aquela atiradora de elite. Enfim, né, a gente vê um pouquinho mais ali de como aquela estrutura funciona através do ponto de vista dela. A gente já viu também um pouquinho disso na temporada anterior, quando o irmão do líder estava ali infiltrado, mas através dela a gente vê melhor o funcionamento de algumas coisas, que eles acabaram mudando algumas coisas no esquema de segurança também, né, para se precaver das falhas e dos riscos da temporada passada. A gente viu que a equipe dos jogos acabou mudando algumas coisas, então através dessa personagem a gente conhece um pouco mais desse outro lado. A única coisa que eu fiquei meio assim é que eu achei que a personalidade, né, que o estilo da personagem norte-coreana dessa temporada é muito parecido com o da temporada passada, né? Uma das 3 finalistas que a gente viu chegar ali, esqueci o nome dela agora, que é aquela coisa da mulher um pouco mais séria, né, fria, um pouco mais individualista. Então me parece, né, ficou assim bem semelhante, até o mesmo um corte de cabelo ali que lembra muito a aparência delas. Me pareceu uma coisa meio estereotipada, sabe? Eu não sei se faz parte de uma visão, né, desse estereótipo, assim, desse simbolismo que os norte-coreanos passam. Mas, assim, não sei, tá, gente? Foi só uma impressão que eu tive. E isso é uma coisa lá entre eles é que tem que se resolver com isso. Eu só achei que uma personagem me lembrou muito a outra e eu achei essa coincidência, assim, um pouco curiosa. E a série termina num baita cliffhanger, né? Você fica ali esperando, realmente querendo um pouquinho mais. Do lado de fora, o detetive está prestes a realmente chegar lá na ilha verdadeira para descobrir onde os jogos acontecem, mesmo que a gente acabe descobrindo que o capitão do barco, né, aquele velhinho lá que parecia ser um bom moço, na verdade é um corno, né, que está bagunçando a coisa toda, está sabotando toda a operação. Então a gente fica ali naquela expectativa para que o detetive descubra tudo, e do lado de dentro o Jihan promove lá sua rebelião, né? Inclusive, cara, que cena, né? Eu tinha visto no trailer aquela coisa lá do tiroteio, ele segurando armas. Eu fiquei imaginando, nossa, como é que isso vai acontecer? Né? Será que vai rolar uma invasão, vai rolar uma guerra e tal? Então, também foi tudo ali meio que bem construído. Destaque para a personagem trans, que acabou se mostrando a líder militar da operação, né? Ninguém espera, cara. É uma quebra de percepção muito forte, né? Aquela personagem que estava toda na dela ali, meio introspectiva, né? Meio sensível. De repente ela pega as armas ali, começa a dar ordens, a fazer instrução. Cara, fantástico, muito bem feito também. Foi uma ótima surpresa. Então a série termina, né? Essa temporada termina com o líder reassumindo o seu lugar e colocando o Jihan numa situação agora completamente rendida, né? E assim, o que vai acontecer? O que a gente pode esperar de uma terceira temporada? Você termina ali realmente sem saber o que vai acontecer daqui para frente. Eu quero saber agora a sua opinião. O que você achou dessa segunda temporada de Round 6? Né? Se você gostou de tudo, se todos os pontos ali te convenceram, se você ainda continua embarcando nessa história, me contem nos comentários, dê o seu like ou dislike que você preferir, mas se inscreva no canal, que nos ajuda e nos incentiva bastante. Vamos continuar falando de Round 6 por aqui, e assim que saírem mais novidades, uma nova temporada, a gente retorna nesse tema. É isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!